Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai tentar montar um quebra-cabeça que, olha, é fascinante, o da aprendizagem. Já parou para pensar como é que as pessoas realmente aprendem? E por que mesmo com todo o esforço do mundo, às vezes ensinar parece uma missão impossível? A gente vai explorar juntos três mundos, três jeitos bem diferentes de pensar que tentam responder exatamente a essa pergunta. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E não importa se a gente está falando de um professor com anos de experiência ou de alguém só tentando ensinar um amigo a fazer alguma coisa nova. A dificuldade é a mesma. É real. A gente pensa, deveria ser fácil. Mas a verdade é que esse processo de passar conhecimento, de transferir uma habilidade, é um dos maiores e mais antigos desafios que existem. E olha só que interessante, essa preocupação não é de hoje, não. Longe disso. Já em 1972, o famoso psicólogo B. F. Skinner apontava exatamente essa incerteza. Isso só mostra que, há décadas a gente vem buscando respostas. A psicologia, claro, mergulhou de cabeça nisso, tentando entender o processo e nos deu, assim, várias lentes diferentes para a gente poder enxergar o que de fato acontece numa sala de aula. Ok, então vamos começar? Mergulhando na nossa primeira perspectiva. Para tentar entender a aprendizagem, alguns pensadores tiveram uma ideia. E se a gente focasse só naquilo que dá para ver e medir? Ou seja, o comportamento, a ação. É o que a gente vai chamar de o mundo de fora, o mundo do que é observável. Essa abordagem é conhecida como behaviorismo, e a ideia central é tratar a mente como se fosse uma caixa preta, sabe? Em vez de ficar tentando adivinhar o que está rolando lá dentro, o foco é total nos estímulos que vêm do ambiente e nas respostas que a pessoa dá. É basicamente uma ciência do comportamento que a gente pode ver, de causa e efeito, simples assim. E a ferramenta mais poderosa dessa galera, digamos assim, é o condicionamento operante. A ideia do Skinner é, na verdade, bem simples, mas é genial. O que acontece logo depois de uma ação é o que vai determinar se essa ação vai ou não se repetir. O comportamento, então, opera no ambiente e é, bom, modificado pelo que vem depois dele. Então imagina o ciclo. Um aluno levanta a mão para fazer uma pergunta, a professora vai lá e elogia a iniciativa. Esse elogio, que é a consequência, faz o quê? Aumenta a chance de o aluno levantar a mão de novo no futuro. É um ciclo bem direto de ação e reação, que vai moldando o aprendizado, percebe? E essas consequências elas se dividem em duas categorias principais. De um lado, o reforço, que, como o nome diz, fortalece um comportamento, aumenta a chance dele acontecer. Do outro, a punição, que diminui. Mas aqui tem um ponto super importante. Os behavioristas, especialmente o Skinner, defendiam com unhas e dentes o uso do reforço. Por quê? Porque eles argumentavam que a punição, embora até pareça funcionar ali na hora, no curto prazo, muitas vezes acaba gerando ansiedade, medo, vontade de fugir. E isso, no fim das contas, não ajuda ninguém a aprender de verdade, né? Dentro dessa visão, o professor vira uma espécie de arquiteto do ambiente de aprendizagem. A função dele é projetar as condições ideais. Como? Organizando as tarefas em passinhos lógicos, sabe? Do mais fácil para o mais difícil. E, claro, reforçando positivamente cada pequeno avanço. É como construir uma parede, tijolo por tijolo, com muito incentivo. Ok, essa abordagem behaviorista é sem dúvida poderosa, mas ela deixa uma pergunta gigante no ar. Será que olhar só para o comportamento não é ignorar todo o universo que existe aqui dentro? E os pensamentos, e as ideias, as conexões que a gente faz na nossa cabeça? Fica essa pulga atrás da orelha. E é exatamente essa pergunta que nos joga direto para o nosso segundo mundo. Agora o foco sai do comportamento externo e vai todo para os processos mentais internos. Chegou a hora de abrir aquela caixa preta e tentar entender como é que a mente constrói o conhecimento. E para espiar lá dentro, a gente tem pelo menos três grandes ideias. A primeira é da psicologia da Gestalt, que fala daquele momento eureka, sabe? O ahá, o insight, quando, do nada, todas as peças se encaixam e tudo faz sentido. Depois vem o construtivismo do Piaget, que imagina a gente como pequenos construtores de Lego, sempre usando as pecinhas que a gente já tem para montar coisas novas, estruturas de conhecimento maiores. E para fechar, a aprendizagem significativa do Ausubel, que diz uma coisa fundamental. Para uma informação nova pegar de verdade, ela precisa se conectar, se grudar em algo que já está guardado na nossa mente. O Piaget, inclusive, detalha esse processo de construção com dois mecanismos que são geniais. O primeiro é a assimilação. É quando a gente pega uma informação nova e, puf, encaixa numa caixinha de conhecimento que já existe na nossa cabeça. Fácil? Mas e quando não cabe? Aí entra a acomodação.
É quando a gente precisa mudar a caixinha, ou até criar uma nova, para aquela informação se encaixar. É esse balanço constante entre usar o que a gente sabe e mudar o que a gente sabe. E aqui está a grande virada de chave, o ponto crucial dessa galera. A pessoa que aprende não é um copo vazio esperando ser preenchido, sabe? Não é um recipiente passivo. Pelo contrário, é alguém que está o tempo todo ativamente construindo, organizando, conectando as peças para formar o seu próprio entendimento. É uma visão, assim, muito mais dinâmica, muito mais pessoal do aprendizado. Beleza, então a gente já viajou pelo mundo de fora, do comportamento, e pelo mundo de dentro, da mente. Mas fica uma dúvida, né? Será que aprender é um ato solitário? Uma coisa que acontece só dentro da cabeça de cada um? Ou será que a mágica acontece mesmo na conexão entre as pessoas? E essa pergunta nos leva finalmente ao nosso terceiro mundo, o mundo que existe entre nós. Aqui, a aprendizagem é vista como um fenômeno social. É uma visão que entende que a gente aprende na interação, na troca, imerso na nossa cultura, e que leva em conta a pessoa como um todo, como emoções, relações e tudo mais. E talvez a ideia mais poderosa desse universo social venha de um cara chamado Lev Vygotsky. É a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Pensa assim, é aquela zona de treino perfeita. Não é o que a pessoa já tira de letra, nem aquilo que é impossível para ela. É aquele meio termo, aquele ponto ideal onde, com uma ajudinha de alguém mais experiente, pode ser um professor, um colega, um mentor, ela consegue ir muito além do que faria sozinha. É ali, nesse espaço, que a mágica do aprendizado realmente acontece. E aqui a gente vê uma diferença de pensamento fundamental entre dois gigantes, Piaget e Vygotsky. Para o Piaget, o desenvolvimento, digamos, biológico e cognitivo vem na frente e a aprendizagem corre atrás, acompanha o ritmo. Já para o Vygotsky, a lógica é o contrário. É a aprendizagem impulsionada pela interação com os outros que puxa o desenvolvimento para frente. Na visão dele, é a colaboração que nos faz crescer. E essa visão social fica ainda mais rica com outras duas ideias-chave. Primeiro, o humanismo de Carl Rogers, que diz que o papel do professor não é só de instruir, mas de ser um facilitador, alguém que cria um clima de confiança, de aceitação, um ambiente seguro para o potencial de cada um florescer. E depois, a visão integral de Henry Wallon, que nos lembra de algo que a gente às vezes esquece. Não se aprende só com o cérebro. A gente aprende com o corpo, com as emoções, com a pessoa inteira. Bom, a gente viajou por esses três mundos, certo? O de fora, o de dentro e o que existe entre nós. Agora a pergunta que não quer calar é: como um educador dos dias de hoje junta tudo isso na prática? A resposta, e talvez o grande segredo, não é escolher um lado, é saber integrar todos eles. E esse é o ponto-chave de tudo que a gente conversou. Essas teorias não estão competindo para ver qual é a verdadeira. Elas são, na verdade, lentes diferentes para a gente olhar para a mesma coisa. Esse ato incrivelmente complexo que é o aprender. Cada uma mostra um ângulo, uma parte da foto completa. Então, um professor eficaz tem uma verdadeira caixa de ferramentas. Do mundo de fora, do behaviorismo, ele pega a organização, a clareza dos objetivos e o poder do reforço positivo para construir confiança. Do mundo de dentro, das teorias cognitivas, ele pega a importância de conectar o novo com o que já se sabe, de criar desafios para que cada um construa seu entendimento. E do mundo entre nós, das teorias sociais, ele pega a ideia de criar uma comunidade, um ambiente seguro, colaborativo e que enxerga a pessoa por inteiro. E para fechar, fica uma reflexão. Nossa jornada hoje nos levou do comportamento visível, lá fora, até a teia complexa das nossas interações sociais. Num futuro em que a informação está em todo lugar, o tempo todo, qual desses mundos vai ser a peça mais importante do quebra-cabeça? Será que vai ser a estrutura externa, a construção interna da mente ou a conexão humana? A resposta, muito provavelmente, não está em escolher um só, mas em aprender a navegar e a integrar todos eles. Fica aí a reflexão.